Saudações a todos, sou Marcos Arino, oi Calgundá, e esse é o canal do YouTube associado ao blog escrito, blog que você pode ler textos, www.numilar-fa.com.br. Nesse vídeo eu vou falar sobre a questão do diabo, do diabo teológico. Eu vou defender a tese que a figura do diabo não é Exu, né? Eu sei que todo mundo fala sobre isso, mas eu vou explicar que a figura do diabo teológico na religião Urubá, ela tem que ser associada a Adjé. Então, se você quiser entender essa diferença entre Exu e Adjé, espere o vídeo começar, que eu vou explicar sobre isso nele. Tá certo? Então, vamos lá. Se quiser continuar, fique aí. Bom, antes de iniciar o tema, eu queria lembrar a todos que este canal do YouTube, na realidade, existe um blog, que não é os vídeos, existe um blog escrito com textos, que abordam, basicamente, muito, desde 2012, tem mais de 10 anos, 12 anos de publicação de textos, não, 12 anos, foi em 2000 e pouquinho, na internet, que eu publico na internet sobre a religião. São textos originais, eu que escrevo os textos, a partir das minhas pesquisas eu compilo, dito junto, faço análises, faço interpretações e faço transcrições também de coisas que eu acho que o bom deve ser divulgado. Então esse blog escrito, www.numilar-fa.com.br, ele é importante porque lá os textos têm profundidade, têm explicações, são textos feitos para você entender. Eu passei a fazer esse blog de vídeo porque muita gente sugeriu, as pessoas às vezes não querem ler, ou tem dificuldade, ou leem, não entende, e muita gente prefere o vídeo, que é mais fácil ela ficar ouvindo. Eu também faço isso, as pessoas ficam ouvindo, ficam se atualizando sobre os assuntos. Então, o vídeo, esses vídeos aqui são uma forma de passar esse conhecimento, mas não substituem o conteúdo que está no blog escrito, porque só você indo lá, você vai ver que o conteúdo é muito bom, e eu consigo abordar com detalhes, com explicações, com tudo que tem que ser feito, tá certo? Então, assim, não deixe de ir no blog escrito. Inclusive, o que eu gosto mesmo de fazer é o blog escrito. Eu gosto de escrever os textos, que ali eu acho que eu estou contribuindo para todo mundo aprender. Os vídeos eu tenho feito, é um trabalho adicional que me dá, tenho tentado cumprir essa obrigação, do possível, mas não é a melhor coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto mesmo de escrever os textos lá, tá certo, Bom, beleza. Então, esse é o recado sobre isso aí. Vamos agora ao texto de hoje. Esse assunto de hoje é muito interessante, dos assuntos. Eu vou falar assim que eu gosto dele, não pelo ponto de vista de falar de Exu, que um dia eu vou falar de Exu. Então, um dia eu vou falar de Exu. Mas para começar por hoje, é um texto interessante na parte de teologia. Eu, uma pessoa que gosta de teologia, de religiões, gosto dessa, eu pertenço a essa, mas gosto de muitos outros, já procuro estudar, entender, o assunto religião me fascina bastante, em todos os aspectos. Então o assunto é o demônio, ou seja, o diabo, dessa manifestação, desse tipo de demiurgo com Deus, é muito interessante, muito interessante. Está presente em todas as religiões, é um dos aspectos mais profundos, mais discutidos dentro da teologia. Eu sou um teólogo amador, interessado, pesquisador, não sou nenhum especialista, mas faço a minha parte. Então, na religião católica existe uma coisa que chama-se teodiceia, que é justamente para isso, para estudar, cara, foi criada pelo... Esqueci o nome, não foi o Kant, não, foi um alemão, Liebig, qualquer coisa. Então, ele criou a teodiceia para poder explicar a ligação do mal com Deus. Se Deus era o bom, se Deus é tudo amor, por que havia um mal no mundo? Então, essa era a questão que chama-se teodiceia. Que essa palavra, por mais, hoje a gente usa mais para dizer como é que é a nossa relação com Deus. Teodiceia seria a relação das pessoas com Deus, ou Deus com as pessoas e tal. Mas o conteúdo, o significado formal dela é isso, estudar o mal humano. E se vocês forem procurar, vão ver que, cara, o estudo do mal teológico, existem dezenas de livros sobre isso. Muita gente se aprofunda nas explicações, os grandes teólogos, Santo Agostinho, o Calvino talvez tenha falado, o Tomás aqui, todo mundo abordou o mal, porque isso é uma questão que eles têm que abordar. Então esse é um dos grandes, eu vou dizer que não são furos, mas é um dos grandes problemas ali da religião católica. A gente não tem esse problema, a religião Urubá não tem esse problema não. Mas o problema, sob o ponto de vista de Deus, do mal, de trazer o mal para as pessoas, a gente tem outras explicações, são diferentes das dele.
Mas vamos lá. Então, qual é a questão do mal, do diabo? Né? O diabo é essa figura, né, em contraposição a Deus, né, certo? Em contraposição a Deus, e que faz o mal às pessoas, né? Tenta levá-las para um lado negativo, um comportamento ruim, tenta desmerecer, vamos dizer assim, o privilégio, né, e a atenção que Deus dá para ela. Né? Essa é uma das formas de ver. Existem várias outras interpretações sobre isso. O assunto é muito vasto. Né? Tem autores que dizem que o diabo, sob o ponto de vista católico, cristão, ele, na realidade, ele é muito ligado a gente, foi um anjo caído que na realidade, o diabo queria nos ajudar. Né? Então, assim, é muito interessante. Então, eu vou falar, eu vi um desenho, né, Maui, da Disney, lá tem o mal seria uma divindade que encarnaria bem esse aspecto do diabo, do criou, humanizado, foi contra os deuses, né? Incorporaria bem isso. Né? E existem outros personagens que se envolvem com essa questão do mal, da movimentação, e nem sempre mal. Né? Tá certo? A motivação para escrever isso eu já queria falar sobre o ponto de vista de Yeshua, mas essa semana eu vi um vídeo muito interessante do Pondé falando sobre o livro de Jó. O Pondé conhece muito bem a religião judaica, né? Deve ser judeu, né, pelo nome. Mas, assim, então ele falou muito interessante sobre isso, sobre a questão do Pondé, dos livros. Aquilo me inspirou, né? Assim, vou falar sobre esse troço, falar alguma coisa, vou contribuir para isso, né? Já estou gastando aqui, assim, falei nada ainda, né? Mas então eu queria encerrar essa longa introdução dizer o seguinte: olha, eu tenho um livro para recomendar, quem quiser se aprofundar. Como eu falei, existem muitos livros, tá certo? Né? Esse daqui foi um que eu gostei muito, tá certo? A Biografia do Diabo. Biografia do Diabo. É do Alberto Custer. Acho que é espanhol esse cara aqui. Biografia do Diabo. É muito interessante. Ele fala sobre o diabo, a construção, a arquitetura, a figura dele, em várias religiões. Então, ele faz um passeio em religiões do mundo. Eu gostei porque você acaba conhecendo as religiões, né? Religiões, os princípios dela, por que é aquilo, como é que é a figura, qual é a divindade associada àquilo. Então, se você quiser entender isso, né, o diabo, né, do seu ponto de vista, a figura dele aqui, quem quiser entender o diabo católico tem que procurar teólogos católicos para poder entender muito explico. Isso aqui é da forma geral, é muito interessante. Né? Então, seguindo, quero fazer um vídeo, né, nunca quero, né, mas vai acontecendo. Então, vamos chegar na nossa parte aqui. Né? Então, dentro da tradição da sociedade, o Exu, né, é considerado por todo mundo, não por orixás, todo mundo fala a mesma coisa. Eu vejo na internet aí, o Exu é isso, é aquilo. Cara, eu vou falar para vocês uma coisa que, assim, como esse canal, mais uma vez, como esse canal não tem nenhum compromisso para seguir o que as pessoas falam, e aí eu trago informação nova, eu vou trazer informação para vocês. Aí vocês façam o que vocês quiserem e analisem. Mas olha só. Então, assim, eu discordo absolutamente, totalmente dessa figura, dessa conotação de diabo que eles colocam para Exu. Eu não quero nem dizer pelo sincretismo, esquece isso, mas dentro da própria religião urubá, dentro da própria religião, babalaôs, babalorixás, como eu já citei, dizem lá que é o cara que atrapalha, que não sei o quê, que não traz problema. Sim, eles não dizem, o pessoal diz que o Exu é um diabo, mas ele traz para a divindade de Exu toda o comportamento que seria de um diabo, de uma religião, que seria o trickster, né? Que ele faz isso, o cara que agita. Isso é um conceito bem comum, né? Chamar o Exu de trickster, né? Os antropólogos chamam isso, que ele gostou. Cara, verdade, né? Mas, cara, olha só, eu queria dizer o seguinte, cara, depois que eu comecei a estudar Ifá, comecei a prestar atenção, comecei a ver versos, né? Porque a religião, você tem que ler os versos, cara. Não adianta você ficar ouvindo só o que as pessoas falam. Né? Nem fala, cocó. Tá bom, vamos procurar os fundamentos, vamos no verso. Aí eu vou lá no verso, aí eu fui lendo, cara, eu já li centenas de versos, né? Anos lendo os versos, anos lendo os versos, interpretando, analisando. Eu vou falar para vocês o que eu nunca vi. Eu nunca vi em Exu essa conotação de esse demiurgo, esse diabo, a pessoa que traz problema pra gente, que nos desafia. Cara, eu não vejo Exu trazendo o mal teológico, né, atrapalhando as pessoas. Eu não vejo essa coisa acontecer, não, gente. Assim, eu não vejo. Olha só, isto, eu vou dizer para você, não está nos versos. Eu queria fazer um parênteses aqui. Cubanos, olha só, cubano não sabe o que é Exu. Se você for ler os pataquis, eu já li, cara, centenas de pataquis, esquece. Ele não sabe o que é Exu. Assim, ele não sabe. Ele vai ter um negócio de eleguá que não tem nada a ver. Então, assim, os cubanos, me perdoem, esse assunto não pertence à
sua atuação, tá certo? Quem está em tradição de rama cubana, você não sabe o que você está falando, esquece o assunto. Então vamos lá. Então não é, Exu não é essa coisa do mal teológico que nos provoca, nos traz problemas, nos desafia. E não é essa divindade, não. Não é o que está nos versos, pelo contrário, cara, eu vejo, todos os versos tem Orumilá, os versos, cara, os versos de verdade, de fato. Tem lá, você vai encontrar Orumilá, Exu e vários personagens, a maior parte deles são personagens anônimos, que aparecem lá, reis, não sei o quê, parará, pessoal. Sendo que os constantes é Orumilá, Exu, às vezes aparece um Ossanha, às vezes um outro um orixá, não sei o quê, mas raramente um outro orixá, raras aparições de orixá, mas Orumilá e Exu estão lá constantes, uma PTB, às vezes tem um Xalá, mas assim, cara, muda. O que tem lá, e qual é o papel de Exu que eu encontro nos versos? Que eu encontro nos versos? Exu é a pessoa, é a ação. Toda vez que tem alguma coisa, Exu é ação. E Exu sempre está ajudando o Orumilá. Ele sempre ajuda. Ele é sempre assim. Você faz o ebó, você faz o jogo, e é Exu que vai atuar em nome de Olodumare, em nome de Orumilá, para que aquelas coisas se efetivem, que aconteça pelo bem ou pela coisa errada, tá certo? Né? Então, Exu é sempre o significado da ação. Aí as pessoas dizem o seguinte, quando alguma coisa acontece com você, foi a ação de Exu. Olha só, é verdade, mas ele não foi a origem do mal, né? Tá certo? Né? Ele nem faz o mal. Aquilo lá estava previsto, foi um comportamento adequado seu, e ele faz a ação. Então eu sempre vejo, no que eu vejo nos versos, que encontro no verso, Exu fazendo ação, interferindo, ajudando o Orumilá, salvando o Orumilá, de todas as situações possíveis, salvando as pessoas das situações ruins que elas se encontram, pessoas encontram lá e o cara fez igual. Então, por causa daquilo, o Exu vai lá e vai ajudar, ele vai resolver os problemas com os Adiogum, com as pessoas, com não sei o quê. Ele faz aquele negócio, tudo que é necessário para ajudar as pessoas. Tá certo? Exu, a ação. E onde eu encontro o mal teológico, tá certo? O mal teológico, o mal punitivo. Adé, as bruxas, feiticeiras. Adé é o mal teológico. É Adé que veio ao mundo para exercer o mal sob o ponto de vista teológico, ou seja, aquela que vai perturbar as pessoas pelo mau comportamento, mau caráter, a mau personalidade, e aquele mal todo dela, tá certo? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou mostrar é o seguinte. Primeiro que lembrar, eu vou fazer algumas afirmações. As Adé, as bruxas, elas vieram no mundo através do Ossameji, certo? E elas não vieram sozinhas, elas não tinham condição de vir ao mundo. O que eu vou falar aqui é muito importante, teologicamente falando. Como é que elas vieram no mundo? Elas vieram dentro do estômago de Orumilá. Elas não tinham condição de passar. Um motivo qualquer lá, elas não conseguiam atravessar as fronteiras do mundo aí. Então elas vieram de dentro de Orumilá e de dentro de Orumilá e saíram para o mundo. Então assim, o significado das é o seguinte, as Adé, esse poder do mal, ele não existe, assim, ele está dentro de nós, somos nós, né, os significados, né, a metafísica disso, né, somos nós. Então, Adé, o mal de Adé, ele está dentro das pessoas, dos nossos maus pensamentos, dos nossos maus comportamentos, é isso, é de dentro de nossas emoções, as emoções ruins é que vai surgir Adé. Então, Adé vem dentro. Então, esse Odu, que ele conta essa história que veio de dentro do estômago, a tradução, se você for analisar com detalhe, é esse significado. A Adé não é uma divindade como todas as outras, ela teve que vir dentro, então a origem está nós. Então nós, as pessoas são a origem do mal das pessoas. E a Adé é esse sentimento, são essas emoções que geram a força de Adé, tá certo? De Adé. Então a Adé está dentro de nós. Então, tanto que as pessoas, as mulheres são Adé, tá certo? Quando diz quem é Adé? Adé são as mulheres. Então assim, não é uma divindade solta, a divindade solta é o duplo, tá certo? Não é Adé. Tá certo? Então a Adé que está lá. Existe um outro verso importante, o B, o Ogundá, tá certo, né? Ele tem uma coisa muito interessante, né? Porque diz o seguinte, você vai entender, tem gente aí que faz assentamento para Adé, faz iniciação para Adé, essas pessoas estão erradas, tá certo? Assim, eu acho que ainda vou fazer um vídeo para falar mal dessas pessoas, eu não estou falando aqui, não nesse, deixa para o outro que eu vou falar mal, tá certo? Mas assim, não tem sentido nenhum você ser iniciado para Adé, tá certo, né? E a mim, isso aí é o culto do mal, tá certo? A Adé existe para fazer o mal para a gente. Isso está nos versos. Eu não estou inventando, não estou inventando, não. Está no verso, você tem que ler os versos. Se você não ler os versos, se você não tiver acesso a isso, se você não estudar os versos, não adianta você querer comentar e discutir comigo. Porque não é isso. Assim, me for, você leu. Você pode citar qual é o verso, qual a base teológica está dizendo? Então você siga lá. Então o verso B, Ogundá, tá certo, né?
Então, diz que a dieta sempre encolorizada com a raça humana. Eu teria aqui, eu vou fazer um dia, né, sem prometendo as coisas, mas vai ter um vídeo especial, vai ter um texto especial no blog sobre a dieta, depois vai ter um vídeo sobre isso, um daqueles vídeos de 3, 4, 5 partes, né? Eu vou falar detalhadamente para a dieta, certo? Né? E aí eu vou explicar isso em detalhes, passo com todo mundo, explicando essa construção da dieta. Mas aqui para hoje o que interessa, né? Esse 14º minuto, 15º minuto já. Depois um vídeo de 10 minutos, nós vamos já 15. Em Obiogundá, ele diz assim, né? Isso aqui é do Senhoras do Pássaro da Noite, esse livro é muito bom. Tem aqui a tradução, né? Então, o fato, né, a fazer está extremamente colorizada, sempre colorizada com a raça humana. Esse traço de caráter ressaltado na história do Senhor Obiogundá, né? No qual ela declara pacificamente que não combaterá as pessoas, com a condição de que elas não irão colher os quiabos de Edió, ou vão juntar as folhas de Ossum de Alorã, ou contecer o corpo no pátio dos fundos da casa de Mossi Ontó, tá certo, né? Então, ela diz o seguinte, olha, não vou fazer se essas coisas não acontecerem. Mas é o seguinte, onde ficam os quiabos de Edió? Né? E essas folhas de Alorã, Ossum? E a casa de Mossi Ontó? Não tem explicação. Então, o que quer dizer isso aqui? Cara, olha só, quer dizer que condicionalmente, isso aqui é uma armadilha, né? Mas é que incondicionalmente a DIA vai sempre nos atacar, não existe nada que não vai impedir que ela nos ataque, porque a DIA é esta força do mal teológico. E o que a DIA ataca, né? Já adiantando o que eu vou um dia contar para vocês, né? A DIA, ela ataca a falta de caráter das pessoas. A DIA é sim um elemento, um elemento neutro ali, né? Faz o bem e o mal, é verdade, tá certo, né? E é assim, ele taca o mau caráter. Então é ela que vigia se a pessoa fica rica demais e ela é gananciosa, ela não é caridosa com as pessoas, ela não distribui a riqueza dela, se ela não se ela não ajuda as pessoas, se ela trata mal as pessoas mais humildes. Então a DIA, ela está o tempo todo nos policiando, nos vigiando, para que a gente tenha o máximo caráter. Porque isso foi declarado por Odu, quando Odu, né, a mítica esposa de Orumilá, né, tá certo? Veio ao mundo no Odu, o Fumedi, tá certo, né? Ela disse a Deus que iria punir as pessoas de qualquer maneira pelo mau comportamento dela, se ela estava ganhando aquele poder de mãe, né? Tá certo, né? E eu vou contar essa história no outro. Quando fala de Adé, né? Tá bem breve, né? Então ela veio com isso, e a Adé é esta manifestação. A Adé não é Odu, né? A Adé é a manifestação desse poder nas pessoas, porque a Adé nasce de dentro da gente. Como eu falei, lembra? Veio nos túmulos de Orumilá, saiu de dentro da gente. Então, qual é a punição que a DIA faz no mundo? Como mal teológico, aí está aí o princípio, como mal teológico, a atuação dela, de DIA, é no sentido de nos punir. Certo? O punir, nos atrasar, nos provocar. Então, esse comportamento que os Yorubá relatam para a DIA é um comportamento que a gente encontra quando a gente estuda, tá certo? O diabo das religiões, o comportamento da punição, daquelas pessoas que não merecem a graça de Deus, não merecem a compreensão deles, que são maus, certo? Que é um mau caráter. Então é ela que faz esse equilíbrio. E o próprio Vergê, né, aqui nesse texto que está no livro da Passamento, que o texto Vergê continua sendo até hoje o melhor texto sobre a DIA. No que pese, eu gostaria de falar que tem um livro excelente sobre Gueledé Espetáculo de Gueledé, do Babatunde Lawal, que ele fala sobre a sociedade de Gueledé, e ele, só que para poder falar de Gueledé, você tem que falar de um monte de coisa, né? Eu também um dia falarei de Gueledé, tá certo? Está nos planos, lá está na minha sequência de texto. Vou explicar Gueledé para vocês. E aí, você tem que falar, né? Então lá ele aborda de forma muito boa, complementa coisas que são faladas para o negócio e dá outros aspectos em relação à cultura da sociedade. Então, finalizando, eu disse isso, o mal teológico, a punição, né, o mal vindo de Deus, que é uma força, o mal como uma força supernatural, tolerada, né, o mal como uma força supernatural, tolerada por Deus, porque esse é um aspecto importante, né? O mal teológico é um mal que existe e é tolerado por Deus, tá certo, né? Não, assim, o mal teológico não é o mal que os homens faziam para os outros, agredindo, se matando, não sei o que, não. Isso é outra coisa, né? O mal teológico é o mal do supernatural que afeta as pessoas, que Deus permite que isso continue existindo e afetando as pessoas. Esse mal teológico, né, que os cristãos não conseguem explicar,
tá certo? Né? Por que o modelo de Deus dele permite esse mal teológico, mas não é o nosso caso? Tá certo? Então, por esse mal teológico, ele é fomentado, é feito por Adé. É Adé que é o mal teológico. Então, se você tiver que falar, quem é o diabo? O diabo é o mal teológico. O diabo não é Exu. Por quê? Porque Exu, cara, ele não faz isso. Exu é ação, é o bem, ele está sempre salvando as pessoas. Então, assim, essa coisa de terem associado a Exu isso é injusto. Inclusive, porque Adé, a gente sabe, existem Mofus, né, tem feitiços que você faz para você conseguir favores de Adé. Assim, não é recomendado que você faça nada das belas de Adé, mas existe, né? Tem em folhas que você usa combinações que você faz para você pedir pedido para que a Adé atue e seu corpo. Principalmente as mulheres. As mulheres podem pedir de qualquer maneira, porque aquilo vem, esse mal sempre vem de dentro das mulheres. Elas fazem e tal. Elas podem tanto, né? Quando ela tem aquela. Isso está no Oberité, eu acho. Que ela usa nas árvores, né? Nas 6 árvores, então na do meio. 7 árvores. Então, na do meio ela pode fazer árvore de açurim, ela pode fazer o bem ou o mal, pode te agradar, você pode pedir coisas, tem árvores que você pode pedir coisas, tem árvores que ela pousou. Isso é tudo metafórica, né? Tá certo, né? Para dizer que tem horas que ela não faz nada, que ela afeta alguma coisa, né? Tem um momento que ela é má. Então, a questão de pousar nas árvores é o sentido que dá para você entender que a personalidade é a historinha que retrata a personalidade de Adé, para você entender como ela é. Faz o mal, pode fazer o bem, está à disposição, está disponível para você te atender. É Adé. Então, Adé é o mal teológico. Só lembrando o seguinte, eu queria falar uma coisa importante que todo mundo deve entender. A língua Yorubá, ela não tem palavras para expressar os sentimentos muito profundos da alma, saudade, não sei nem se amor tem. Tá certo? Então, assim, amor não tem. Então, assim, eles não têm palavras para expressar sentimentos. É uma língua muito simples, né? Então, como é que os urubás fazem para você entender um sentimento, uma coisa assim, mais essas coisas que os filósofos, né, em português a gente consegue expressar bem com uma palavra, um grande sentimento e tal, né? Os urubás você tem que contar uma história. Você conta uma história que transforma a pessoa para aquela sensação. Aí a pessoa vai entender aquela sensação. Por isso que fala, tem tudo muita história, porque você tem que se transportar para a história, para os personagens, aí você entende o que aquele personagem está passando naquele momento com o sentimento. É a forma que eles têm de transmitir as coisas para a gente. Então, por isso que tudo é baseado em história, porque a língua deles não tem palavras para expressar isso. É complicado esse negócio de língua, né? Tá certo, né? Então é isso, tá? Eu queria encerrar esse vídeo, 21º minuto, tá certo, né? Dizendo para vocês que o mal teológico, né, o diabo, é Adé e não é Exu, tá certo? Um abraço a todos.